Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente estamos aqui com você para explicar a Lei 057 de 2006, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Pessoal, eu queria primeiramente falar para você de um conceito muito importante que você deve compreender. Este conceito se chama proatividade de estudo. Tá ok? Olha só, gente. Presta atenção aqui rapidamente. O que é isso aqui, Hugo? Proatividade de estudo. Quando eu estou explicando um assunto para você, você está na sua zona de conforto. Eu explico este assunto, você está aí na sua cama, que não é recomendável. Você está aí na sua sala, no seu espaço estudando, mas você está na sua zona de conforto. Como assim, professor, zona de conforto? Você está estudando de forma passivamente. Eu explico para você, é um primeiro contato com a matéria. Depois desse contato da matéria, dessa videoaula, você tem que fazer a leitura da legislação, fazer os seus organogramas, mapas mentais, fluxogramas, como você bem entender que deve ser feito. Mas você deve ter algo que você esteja produzindo que possa potencializar o seu conhecimento. Tá ok? Porque, pessoal, se você ficar só me ouvindo, você está na sua zona de conforto. Então, o nível de aprendizado, ele é menor do que você tendo proatividade. Como assim? É isso que eu queria mostrar. Isso daqui, pessoal, que eu costumo fazer, é um chamado flashcard físico. Ou seja, são flashcards. Cada post-it desse é uma competência, uma atribuição, aliás, do Procurador-Geral de Justiça. Aqui, pessoal, são em torno de 83 parágrafos, tá? Parágrafos do português mesmo. Parágrafos, eu não estou falando aquilo do artigo, a linha, parágrafos. Eu estou falando de parágrafos. São 83 parágrafos que vai tratar das atribuições do Procurador-Geral. E aí você vai pensar assim, poxa, e se o examinador cobrar um desses 83 parágrafos de atribuição do Procurador-Geral e colocar como atribuição do corregedor? Meu Deus, vai ser um Deus nos acuda. Realmente, porque é muita informação. Quando eu explico para você isso, e esse estudo aqui, gente, é um estudo maçante, chato, porque não tem como eu pegar e dar uma aula para vocês sem fazer uma leitura, porque isso é atribuição, é ponto por ponto o que compete de atribuição do Procurador-Geral fazer. Então aqui, pessoal, eu apresento para vocês um flashcard físico, tá ok? Para quem não tem recurso, está estudando, aqui é uma cartolina que custa R$1 e pouco, e você pode comprar esses post-its aqui que você vai grudando ou até mesmo escrevendo na cartolina. Pessoal, onde eu quero chegar? Quando você faz isso aqui, você tem proatividade no seu estudo. Sabe o que acontece, gente? Quando você faz isso, você diminui substancialmente a possibilidade de você esquecer na hora da prova. Então você consegue otimizar o seu estudo, você consegue acelerar, os seus neurônios, eles acabam trabalhando de uma forma muito melhor, a todo vapor, e você não esquece a informação. Demora? Com certeza, mas é uma coisa que você não esquece. E outra, gente, é muito mais fácil de você revisar. É muito mais fácil. Então isso daqui, pessoal, é um exemplo de um flashcard físico. O que é flashcard? São cartões que você vai colocando informações e vai dando flashes na sua memória. Você lembra, perguntas e respostas. Existe um virtual, que eu até indico no meu material do Fórmula Aprovação. Se você quer saber muito mais técnicas de estudo, de acelerar muito mais mesmo, pessoal, o seu nível de estudo, é só você clicar no nosso material chamado Fórmula Aprovação do Ministério Público do Estado do Pará, um material totalmente específico para você acelerar e potencializar muito mais o seu estudo. Mas isso aqui
É aqui que está a proatividade do seu estudo. Claro que eu fazendo, eu vou explicar para você, mas não tem o mesmo efeito que você fazendo o seu material. Você produzindo os seus mapas mentais, os seus organogramas, os seus fluxogramas. Tá ok, pessoal? Eu queria trabalhar esse conceito com vocês, que é super importante. E mais uma informação. Aqui, gente, eu costumo dizer que é um tema de tudo aquilo que a gente já viu, onde o teu examinador pode querer complicar a tua vida, porque é muita informação, e essa informação ele pode tirar algo daqui e colocar como atribuição do Colégio de Procuradores, ou ele pode colocar como atribuição de uma Procuradoria de Justiça, ou de uma Promotoria de Justiça, tá ok? Ou da Corregedoria, ou do Conselho Superior, aí você vai se complicar. Por isso que é muito importante que você faça uma leitura atenta, para você compreender, porque é complicado quem não tem intimidade com essa matéria, até mesmo decorar isso aqui, isso daqui é um suicídio, decorar, porque é muita informação. São praticamente 83 parágrafos que você vai ter que compreender. Decorar é um desafio, né? Mas compreender, porque se venha cair na sua prova, você tem uma intimidade com aquele assunto e tem uma maior probabilidade de acertar. Agora, quando você faz esses flashcards físico aqui, a capacidade de você lembrar na hora da prova é imensa, pessoal. É imensa, tá? E uma última informação. A minha sugestão é que o teu examinador, ele não vai passar por aqui. Eu acredito que ele não vá cobrar uma atribuição assim específica do Procurador-Geral. Só se for aquela mesmo bem que você sabe que é do Procurador-Geral, que ele é o chefe da instituição. Ele é o chefe do Ministério Público, é ele que dirige essa instituição. Então a gente vai ver aqui, pessoal, uma a uma dessas atribuições, tá? Eu vou ler com você e vou explicando, mas saiba que eu acredito aqui que a banca Setup não vai cobrar esse assunto, porque é um assunto que dá muito problema, tá ok? É um assunto que dá muito problema, mas isso daqui é uma mera sugestão, uma mera previsão, pode ser que venha a cobrar, é algo que eu faço, essa avaliação, tendo em vista que são 83 parágrafos de informação e acaba sendo um conhecimento muito denso, porque você tem que saber as atribuições do corregedor, do procurador, do colégio de procuradores, dos promotores, e aí acaba isso dando muito problema, acaba se tornando uma questão muito complexa, né, para um concurso de nível médio. A não ser que o teu examinador cobre aquilo que é o óbvio, que você olha ali e diz, pô, isso é a atribuição do procurador-geral. Tranquilo, pessoal? Então, grave bem essa informação. Vamos lá analisar uma por uma dessas informações? Esse que é o nosso estudo de hoje, as atribuições do Procurador-Geral de Justiça. Vamos lá. Pessoal, então vamos ver cada uma dessas atribuições do Procurador-Geral de Justiça a partir do artigo 18. Nós vamos justamente ver agora a partir do artigo 18 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, que são as atribuições do Procurador-Geral de Justiça. O inciso 1º, pessoal, ele vai dizer o seguinte, que o Procurador-Geral de Justiça, ele exerce a chefia do MP, representando judicial e extrajudicialmente. Isso a gente viu, pessoal. Ora, se ele é o chefe da instituição, ele que representa judicialmente e extrajudicialmente. Então, o Ministério Público, como órgão público, se for, por exemplo, prestar informações para um juiz, para um desembargador, para um tribunal em Brasília, um tribunal superior, obviamente que quem representa é o Ministério Público, enquanto instituição autônoma, permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Aqui, pessoal, ele que vai representar tanto judicialmente e extrajudicialmente. Leia-se, o órgão do Ministério Público, tá? Porque a gente sabe que na função de execução, de atividade fim, o promotor de justiça que está lá nas promotorias criminais, nas promotorias cíveis, é ele que vai exercer essa atividade fim do MP. Aqui é o Procurador-Geral sendo o chefe da instituição, leia, o órgão do Ministério Público, e ele que representa judicial e extrajudicialmente o órgão do Ministério Público. Tá ok? Outra atribuição do Procurador-Geral: integrar, presidir o Colégio de Procuradores de Justiça e o seu órgão especial.
o Conselho Superior do MP e os demais órgãos conforme previsto na lei complementar. Então aqui, pessoal, o que é o Colégio de Procuradores de Justiça? É onde estão todos os procuradores. Eles vão decidir muitas matérias, são todos os procuradores reunidos. Olha só, gente, o nosso procurador-geral, o chefe da instituição hoje, é um promotor de justiça, ele não é procurador. Ok? Ele não é procurador de justiça. E aí o que acontece? Ele é o chefe da instituição e ele que é o presidente, olha, ele integra como presidente do Colégio de Procuradores de Justiça. Eles se reúnem para tratar diversas matérias, tá ok? Então quem preside o Colégio de Procuradores de Justiça é o Procurador-Geral. Ele vai integrar o colégio e ele é o presidente do colégio. Assim como do órgão especial. Existem órgãos especiais formados pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Tá ok? Nós vamos ver isso com calma. Ele também preside o Conselho Superior do Ministério Público e os demais órgãos conforme previsto na própria lei complementar. Então ele é presidente do Colégio de Procuradores de Justiça e isso pode cair. Então quem preside o Colégio de Procuradores de Justiça é o Procurador-Geral de Justiça. O teu examinador pode perguntar, é o corregedor? É o Conselho Superior? Não sei o quê. Não, é o Procurador-Geral de Justiça. Tá? Outra atribuição aqui, pessoal, é submeter, tá, ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e do orçamento anual do Ministério Público. Então isso também é uma atribuição do Procurador-Geral de Justiça. A gente vai ver, pessoal, que o âmago, a essência do funcionamento do MP está dentro das atribuições do Procurador-Geral. Ele, como chefe da instituição, ele que tem as principais iniciativas de disparar as principais demandas do Ministério Público. Então aqui, ó, ele vai submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça a criação e extinção de cargos, por exemplo. Só para você ter ideia, em 2004, mais ou menos, em 2004 ali, teve concurso para auxiliar de serviços gerais. Ou seja, os serviços gerais, limpeza e conservação do Ministério Público eram cargos providos por concurso público. Tá? O Ministério Público fez concurso para contratar pessoas que cuidassem da limpeza e conservação do Ministério Público. Hoje isso é terceirizado, só que esse cargo foi extinto. Quem submete a extinção desse cargo ao Colégio de Procuradores de Justiça é o Procurador-Geral. Tá? É o Procurador-Geral que submete ao Colégio de Procuradores de Justiça, que pode aprovar ou não essa extinção de cargos. Então, tanto a criação quanto a extinção de cargos e serviços auxiliares no Ministério Público, quem submete isso é o Procurador-Geral. E o orçamento anual também, o dinheiro do MP que vai ser gasto anualmente, o orçamento, tanto de receita quanto de despesas, é o Procurador-Geral que submete isso ao Colégio de Procuradores de Justiça. Tá? Outra atribuição, encaminhar, olha só, encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do MP. Então, quem encaminha? Olha só, gente, nós temos o Poder Executivo, tá? Os três poderes da República. O Poder Executivo, que aplica a lei administrativamente. Nós temos o Poder Legislativo, que cria as leis, e temos o Poder Judiciário, que julga. Ele resolve o conflito de interesses. Em linhas gerais, o promotor, aliás, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem autonomia funcional, administrativa e financeira. Tem autonomia. Ele não está vinculado às determinações do governador. Olha, tu vai fazer isso. Não existe isso. É um órgão autônomo, como a gente viu. Então, como decorrência dessa autonomia, quem tem a iniciativa de propor, de encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do MP é o Procurador-Geral. Claro que o Ministério Público não tem essa capacidade de autolegislar. Ele vai criar uma lei para aumentar o salário dos funcionários de seus servidores. Ele pode fazer isso? Não, porque não é ele que cria a lei, quem cria é o Poder Legislativo.
há um processo de discussão dentro do Colégio de Procuradores, há uma aprovação e quem envia esse projeto de lei, que já foi discutido decorrente da autonomia do Ministério Público, é o Procurador-Geral. É isso que ele está falando. Ele encaminha ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do MP. Quais são esses projetos de lei? Especialmente sobre o quê? Aí ele vai dizer aqui, ó, a criação, a extinção, a modificação, a organização de órgãos e cargos do Ministério Público e dos serviços auxiliares, bem como as suas funções e atividades. Então, toda essa atividade de criação de cargos, extinção de cargos, tudo isso o Procurador-Geral de Justiça envia para a LEPA, tá? Mas isso nasce, essa discussão, tá ok? Dentro do Ministério Público. Outra atribuição, pessoal, que ele encaminha para lá, a fixação e o reajuste. A fixação e o reajuste do subsídio. É subsídio, não é subsídio. Subsídio mensal e dos proventos de seus membros e a remuneração de servidores. Pessoal, os servidores, eles recebem remuneração. Os membros recebem por subsídio. É subsídio, parcela única. Eles recebem aquela parcela única para exercer as suas atribuições. O servidor é remuneração, tá ok? Vencimento base, gratificação de nível superior, gratificação de função e assim vai compondo a remuneração. Então, a fixação, quanto ganha um promotor? Ele vai ter aumento? O servidor, quanto ganha? Vai ter aumento? Quem propõe esses aumentos, tá ok? Esses projetos de lei que vão para a Assembleia Legislativa, quem envia esses projetos de lei após a discussão interna é o Procurador-Geral de Justiça. Por exemplo, o nosso aumento desse ano já foi para a Assembleia Legislativa. Só que como nós estamos em período eleitoral, a Assembleia Legislativa está ainda tendo dificuldade devido que a maioria dos seus deputados estão em campanha, então dificuldade de se reunir, mas o Procurador-Geral já enviou para a LEPA o aumento dos servidores. Está aqui, pessoal. É ele que reajusta a remuneração dos servidores e também fixa. Ele vai fixar o subsídio mensal e os proventos dos membros do Ministério Público, tá ok? Outra atribuição aqui, decorrente dessa atividade, dessa iniciativa legal aqui, para mandar para a LEPA. Outra, ele encaminha ao Poder Legislativo, tá ok? Os projetos de lei para a organização, as atribuições e o Estatuto do MP, por meio de lei complementar. Então, todos esses aspectos normativos da própria carreira, olha, a organização, as atribuições e o Estatuto do MP por meio de lei complementar. Então, as alterações na própria lei orgânica, essa que está estudando, por exemplo, houve uma alteração. Antes, só quem poderia concorrer ao cargo de Procurador-Geral era Procurador de Justiça. Houve uma alteração na gestão ainda do Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves. Ele enviou um projeto de lei para a LEPA, permitindo que promotor de justiça concorresse ao cargo de Procurador-Geral, que hoje nós temos um Procurador-Geral que é promotor de justiça, ele não é procurador, tranquilo? Então essa organização, as atribuições, o Estatuto do MP, isso também o Procurador-Geral envia, tá, para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará para aprovação, tá ok? Então, outra função também do Procurador-Geral. O Procurador-Geral, pessoal, ele pratica atos, tá? E decide questões relativas à administração geral e à execução orçamentária do MP. Então isso aqui também é uma atividade ordinária dele. É óbvio que ele vai praticar atos decorrentes da sua atuação como Procurador-Geral. E ele vai decidir as questões de interesse geral, de administração geral do Ministério Público. Outra atribuição, pessoal, do Procurador-Geral é expedir os atos de provimento dos cargos iniciais da carreira dos promotores e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado. Então, quem vai expedir o provimento, esses atos de provimento, tá ok? É o Procurador-Geral, tá? Dos cargos iniciais da carreira. Então, por exemplo, os cargos iniciais da carreira de promotor de justiça, ele vai tomar posse, vai ter a sua solenidade de posse, esse provimento do cargo inicial da carreira, ele vai para onde? Para Faro, para Chaves, para Castanhal, para Benevides, para Vigia e assim sucessivamente. Assim como o pessoal dos serviços auxiliares, tá ok?
E também a remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado. Nós temos o provimento originário e nós temos o provimento derivado. Provimento originário, por exemplo, o promotor de justiça, depois que ele ingressa na carreira, ele toma posse, ele vai ter um provimento originário, ele vai exercer as suas atribuições em faro, tá? Interior do Estado aqui. Mas ele pode ter um provimento derivado, ele pode ser promovido para compor, por exemplo, o GAECO, que é um grupo de elite de investigação da MP, então ele vai ter esse provimento derivado decorrente de uma atuação do Procurador-Geral de Justiça, de um ato que ele expede. Tá ok? Sétimo, pessoal, sétimo. Uma outra atribuição aqui. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares. E atos de disponibilidade de membros do MP e de seus servidores. Então, aqui é uma atividade bem ordinária, tá ok? Aposentadoria, exoneração. Pessoal, só uma informação para você. Exoneração é diferente de demissão. Exoneração, ela decorre de um ato volitivo, espontâneo, tá ok? Do próprio servidor que pede para sair da instituição. A demissão, ela importa numa falta grave. Houve o cometimento de algum ato que repercute como falta grave e isso gera a demissão do servidor. Por exemplo, se o servidor comete um peculato, um furto de um computador, tá? Isso é um ato grave que pode importar a sua demissão. Então, a falta grave importa a demissão. Ah, mas o servidor, ele passou em outro concurso. Você passa nesse concurso para auxiliar de administração, depois que você toma posse, você continua estudando e passa em outro concurso. Por exemplo, passa no concurso para delegado de polícia, e você pede a exoneração do cargo de auxiliar de administração e depois vai para o cargo de delegado de polícia, você tem que pedir a exoneração. Então, quem edita esses atos de aposentadoria, exoneração e outros, isso daí quem faz isso é o Procurador-Geral de Justiça, tá ok? Então, vocês começam a perceber as várias atividades da Procuradoria-Geral, tá ok? Outra coisa, pessoal, o Procurador-Geral de Justiça também, ele delega suas funções administrativas. Vocês têm que imaginar que são inúmeras atividades. Nós vimos 83 atribuições e muitas dessas atribuições o Procurador-Geral delega para que seja exercida por outros promotores ou procuradores, porque a atividade ela é muito grande. Então também ele tem essa atribuição de delegar suas funções administrativas. Ele pode ficar fazendo isso. Por exemplo, nosso procurador-geral hoje, ele é muito mais próximo da atividade fim. Ele se imiscui na atividade fim. Ele descentraliza um pouco mais a gestão, a parte administrativa, e ele faz questão de exercer essa atividade fim do MP, de combater a corrupção, né, ser a favor da moralidade e assim sucessivamente. Nesse momento que a gente vive num país muito sério aí, então ele tem uma atuação muito profícua nesse sentido, tá ok? Outra atribuição do Procurador-Geral, são 83, pessoal. De pouquinho em pouquinho a gente vai vendo aqui, é importante que você faça a sua leitura depois. Designar membros do Ministério Público. Toda vez, pessoal, que a lei fala membros, não é servidor. Membros é promotor ou procurador de justiça. Tá, ok? Os membros do Ministério Público são os promotores e os procuradores de justiça. Servidores do Ministério Público, aí temos os vários cargos de assessoramento, direção, chefia, assessoramento, os servidores como um todo, auxiliar de administração, analistas e assim sucessivamente, tá? Mas membros são os promotores e procuradores. Então ele faz a designação de membros, por exemplo, para exercer as atribuições de dirigente dos CAOs, Centros de Apoio Operacionais, e do CEAF, Centro de Estudo de Aperfeiçoamento Funcional. Então quem faz essa designação, isso é importante, pessoal, quem faz essa designação de membro para ocupar o CAO, Centro de Apoio Operacional, e para ocupar o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é o Procurador-Geral de Justiça. Tá? Quem faz essas designações é o Procurador-Geral de Justiça.
Tá ok? Outra designação que ele faz, pessoal, o Procurador-Geral de Justiça, ele vai designar membros, tá? Ele vai designar membros do Ministério Público para ocupar o cargo ou funções de confiança junto aos órgãos da administração superior. Pessoal, quais são os órgãos da administração superior que nós vimos? Quais são os órgãos da administração superior? Nós temos a Procuradoria-Geral de Justiça como órgão da administração superior. Nós temos o Colégio de Procuradores, tá? O Colégio de Procuradores, vimos isso. O Conselho Superior do Ministério Público, a Corregedoria do Ministério Público, as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Então, é o Procurador-Geral de Justiça que designa membros para ocupar o cargo ou função de confiança junto aos órgãos da administração superior. Por exemplo, existe um cargo que é justamente o cargo de esses cargos de confiança. Por exemplo, existe subprocurador-geral da área jurídico-institucional, da área técnico-administrativa. Então, ele que vai designar, tá, essas funções de confiança junto aos órgãos da administração superior. Tá ok, pessoal? Ele que faz essa designação aí, Procurador-Geral de Justiça. Também, ele designa membros, o Procurador-Geral de Justiça designa membros para integrar organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério Público. Então, existem vários organismos estatais, ok? O Provita, por exemplo. Provita é um programa de defesa à vida. Então, quem faz a designação de um promotor para compor esse organismo que é de defesa à vida, né, para integrar organismos estatais, é o Procurador-Geral de Justiça. Então, ele que faz a designação de membros para essa atividade. Tá ok, pessoal? Outra coisa também que é a atribuição, ele designa membro, aqui a gente está justamente nessa função. Ele vai, no inciso 9, designar membros, promotores ou procuradores. Então, ele vai designar membro para oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou inquérito civil, bem como de quaisquer peças de informações observado nesta lei complementar. Aqui, pessoal, em linhas gerais, o promotor de justiça criminal, então ele recebe um inquérito policial e ele entende que não há justa causa para aquela ação penal. O que está sendo investigado, o que foi investigado pela polícia, é uma investigação, por exemplo, temerária. O promotor entendeu assim. E aí o que ele faz? Em vez dele denunciar pelo crime que estava sendo investigado, ele pede para o juiz que arquive aquela investigação. O arquivamento, o promotor de justiça não pode fazer arquivamento de inquérito policial. Só o juiz. E aí ele pede para o juiz que o juiz decida pelo arquivamento daquela investigação, que não tem linha razoável, justa causa. Aí o que o juiz faz? O juiz, ele entende que não é caso de arquivamento. E aí ele manda para o Procurador-Geral de Justiça, que pode designar aí um membro para oferecer denúncia. Então, essa é a hipótese que a gente está aqui. Então, o juiz, quando não entende que é caso de arquivamento, o que ele faz? Ele não devolve para o promotor, ele não vai devolver para o promotor. Ele manda para o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça vai designar um membro para oferecer a denúncia ou propor ação civil pública. O inquérito policial está para o criminal e o inquérito civil está para o cível, lá nas ações de improbidade administrativas e assim, defesa do patrimônio público e assim sucessivamente. Tá ok? Então também é uma função aqui, tá, do Procurador-Geral. Outra designação que o Procurador-Geral faz: designa membros para acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do MP com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo as regras ordinárias da distribuição de serviços. Pessoal, aqui, por exemplo, quando acontece um crime de repercussão, tá, um crime de homicídio ou um dano ambiental, que haja necessidade de acompanhamento do Ministério Público, por exemplo, o caso de Pau d'Arco, lá daquela chacina, então o Procurador-Geral ele pode designar membros para acompanhar o inquérito policial. Por exemplo, no assassinato da irmã Dorothy, o Ministério Público, o Procurador-Geral, designou uma equipe de promotores para fazer o acompanhamento desse inquérito policial, que foi um caso sério, um caso grave. Então, ele designa membros do Ministério Público para acompanhar
essas investigações, tá ok? Essas diligências investigatórias. E aqui, pessoal, deve observar a regra de qual promotor deva oficiar naquele feito. Ora, o caso da morte da irmã Dorothy. A gente sabe que o Ministério Público tem toda uma divisão de trabalhos. Então, o Procurador-Geral de Justiça, para acompanhar este inquérito, designou um promotor da área criminal. Ele não vai designar um promotor lá da área de improbidade, que não tem nada a ver. Então, ele tem que observar isso. É isso que está dizendo a lei aqui, na linha E, tá ok? Então, ele faz isso também aqui. Então ele vai designar membros para assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular do cargo ou com o expresso consentimento deste. Então, por exemplo, aqui ele fala de várias situações. Existe no direito administrativo, tá ok? O princípio da continuidade do serviço público. Então, o serviço público ele é contínuo e ininterrupto, ele não pode parar. Então, se, por exemplo, um membro do Ministério Público tira férias, tira licença, ou ele se declara suspeito, por motivo de foro íntimo, eu não posso atuar nesse determinado caso, porque por uma questão mesmo minha, ele não precisa nem declarar. O motivo de foro íntimo, entendeu até o Supremo Tribunal Federal, que o membro nem precisa declarar isso. Tá, ok? Já existem decisões nesse sentido. Então, quando ele se declara suspeito, o promotor de justiça para atuar, não é porque ele, eu vou me declarar suspeito porque eu tenho um comprometimento com aquela causa. O que ele vai fazer? Ele sai, ele não atua. Tá, ok? O promotor, ele tem, de uma certa forma, apesar de ele ser parcial, ele é um defensor da sociedade, mas também ele é fiscal da lei, ele tem que ser imparcial no determinado. É meio contraditório assim, mas ele, ao mesmo tempo que ele é o titular da ação penal no processo criminal, por exemplo, para oferecer uma denúncia pelo crime de homicídio, peculato, latrocínio. Ora, se chega a ele uma investigação, o inquérito policial, ele tem como destinatário um promotor de justiça, obviamente que muito mais do que denunciar por denunciar, ele também é o fiscal da lei. Ele não defende a ordem jurídica, ele não preza pela estrita legalidade. Então, o que acontece? Se ele for suspeito para atuar naquele caso, ele tem que sair. Ele tem que sair. Um dos motivos de suspeição é de foro íntimo. Então, o procurador-geral, para assegurar a continuidade, se o promotor se declarar suspeito, eu não tenho imparcialidade suficiente para atuar nesse caso, porque eu tenho um comprometimento familiar com aquilo. Tem casos de impedimento e casos de suspeição. Eu tenho uma questão de foro íntimo, é um processo que gera uma ameaça, é muito temerário, é muito complicado, uma questão de foro íntimo e ele não vai atuar. Ou ele passou por um trauma de alguma situação e não quer atuar nisso porque mexe muito com ele. Foro íntimo, ele não precisa nem justificar. Tá? Então, se ele declarar isso para dar continuidade ao serviço que não para, o procurador-geral designa um outro membro para atuar. Tá ok? Então, isso aqui é a linha F do artigo 18. A linha G, pessoal. A linha G aqui. Designar membros por ato excepcional e fundamentado a exercer as funções processuais afetas a outro órgão de execução, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público. Tá ok? Então, também é uma atribuição. Por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro órgão de execução, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público. Então, ele vai designar membros para atuar. Então, ele pode designar excepcionalmente e de forma fundamentada, tá? Para exercer as funções processuais afetas a outro órgão de execução. Tá ok? Então, o promotor é da área criminal. Ele excepcionalmente vai atuar numa área civil, lá na área de improbidade. Então, o procurador-geral tem que fazer isso de forma fundamentada e excepcional. E mais, submete esta decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público. Tá ok? Então, não é designar por designar, se não for da atribuição originária daquele membro, tá? A linha G aqui. Tá ok, pessoal? G. A linha H também, ele vai designar membros
para oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância ou junto ao Procurador Regional Eleitoral quando por este solicitado. Então, quem faz essa designação de membros para oficiar perante a Justiça Eleitoral é o Procurador-Geral de Justiça, tá ok? Então aqui, pessoal, nós analisamos já essa parte, nós fechamos esse primeiro bloco aqui e a gente continua no segundo bloco, tá ok? Eu deixei essa técnica para você dos flashcards, é muito interessante que você faça isso porque você ganha proatividade, tá? Querendo, clique no meu material Fórmula Aprovação para você acelerar e aprender como estuda. Até o próximo bloco, um grande abraço.